E se eu te dissesse que já existiu um tempo em que o universo era completamente cego, sem estrelas, sem galáxias, sem qualquer ponto de luz para quebrar o silêncio infinito? Um abismo gelado e invisível, onde até a ideia de existir parecia impossível. Esse período é chamado de Era das Trevas Cósmicas. E agora, o telescópio James Webb está tentando alcançar esse passado, buscando o instante exato em que, pela primeira vez, a escuridão se partiu e a luz nasceu. Mas aí surge a pergunta que incomoda. Se o universo já foi só trevas, o que fez a primeira fagulha de luz aparecer? Depois do Big Bang, o universo não se parecia em nada com esse céu estrelado que a gente conhece hoje. Na verdade, ele era mais parecido com uma panela de pressão cósmica. Imagine uma sopa fervente, caótica, cheia de partículas se chocando o tempo todo. A energia era tanta, a densidade tão absurda, que a luz simplesmente não conseguia escapar. Mas, conforme essa panela se expandia, ela foi resfriando. E aí aconteceu algo crucial. O universo ficou transparente. Só que transparente não significa iluminado. Era como abrir os olhos num quarto completamente escuro. Você até enxerga o vazio, mas não há nada para ver. Essa fase é chamada de Era das Trevas Cósmicas. E é exatamente para esse abismo silencioso que o telescópio James Webb está mirando, tentando capturar os ecos do começo de tudo. Aqui está o dilema. Como observar uma época que, na prática, não tinha nada para ser visto? Tentar enxergar a Era das Trevas é como rebobinar um filme e apertar play antes da primeira cena. Não há estrelas para servir de ponto de referência, não há galáxias para se apoiar. É como olhar para um palco vazio, esperando que os atores ainda nem nasceram. O que resta é apenas uma leve assinatura. A radiação que sobrou do Big Bang, espalhada pelo espaço como um eco quase imperceptível. É tão fraca, tão diluída, que distinguir o que é sinal do que é ruído exige instrumentos no limite da engenharia humana. E ainda assim, é justamente isso que os astrônomos fazem. Eles transformam cada fóton perdido no fundo da escuridão em uma pista, como se fossem detetives tentando reconstruir um crime sem testemunhas. A ciência insiste em olhar para um vazio que não deveria mostrar nada. E, aos poucos, esse vazio começa a revelar um passado escondido. E aqui surge a pergunta inevitável. Será que conseguimos, de fato, imaginar um universo inteiro sem qualquer traço de luz? Esse é o ponto em que a investigação científica toca em algo maior. Se houve um tempo em que nada brilhava, o que fez a luz nascer? Parece uma questão simples, mas ela esbarra no limite da nossa própria linguagem. O nada absoluto talvez seja uma ilusão. Quando tentamos imaginar o vazio, sempre pensamos em um espaço escuro, silencioso, mas ainda existente. O verdadeiro nada, sem espaço, sem tempo, sem matéria, pode estar além da nossa capacidade de conceber. E é por isso que encarar a Era das Trevas provoca uma espécie de vertigem intelectual. Não é apenas a ausência de estrelas ou galáxias. É um lembrete de que houve um instante em que tudo o que conhecemos simplesmente não existia ainda. Esse abismo de silêncio não é apenas um desafio científico. Ele abre uma porta para a filosofia e até para a espiritualidade. Porque, no fundo, a pergunta não é só como as primeiras estrelas surgiram, mas sim como a própria existência começou a existir. Se o James Webb conseguisse de fato espiar os primeiros segundos em que a luz surgiu, a cena não lembraria em nada o céu estrelado que conhecemos hoje. Não haveria constelações nem galáxias em espiral. O que veríamos seria algo muito mais bruto, quase caótico,
como o esboço de um quadro antes de ganhar forma. As primeiras estrelas que nasceram eram gigantes descomunais. Algumas tinham centenas de vezes a massa do Sol, queimando seu combustível com violência absurda. Elas brilhavam com uma intensidade tão grande que poderiam iluminar regiões inteiras do espaço, mas ao mesmo tempo viviam pouco, apenas alguns milhões de anos antes de explodirem em supernovas colossais. E cada explosão dessas era como um ato criador, espalhando elementos pesados que mais tarde dariam origem a planetas, oceanos e até a vida. Ou seja, se o Webb pudesse registrar essa época, o que veríamos seria um céu rasgado por clarões intensos, estrelas monstruosas nascendo e morrendo em rápida sucessão, como fogos de artifício inaugurando o espetáculo do universo. Não seria um céu bonito e ordenado. Seria um palco selvagem, onde a escuridão absoluta estava sendo derrotada pela primeira vez. E nós estaríamos presenciando não só o nascimento da luz, mas o nascimento da própria história que levaria até nós. E pensar que tudo isso, cada estrela, cada planeta, cada pessoa, começou naquele primeiro clarão que rompeu a escuridão. O James Webb talvez nunca nos deu uma imagem perfeita desses instantes, mas a simples busca já nos lembra de onde viemos, da noite profunda para a luz que moldou tudo o que existe. Agora eu quero ouvir você. Se pudéssemos realmente assistir ao nascimento da primeira luz, o que você acha que veríamos? Deixe sua opinião nos comentários, eu vou ler cada um. E claro, se esse vídeo te fez viajar no tempo até os primeiros instantes do universo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos nos maiores mistérios do espaço. Porque o que o Webb está nos mostrando é só o começo.